Oni ou Alafim, qual é o líder iorubano mais poderoso? Pois é, pessoal, isso é o que a gente vai aprender na nossa videoaula de hoje. Ekaabo, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Yorubaianidades. Eu sou Fevon Moyanum e hoje estamos gravando nada mais, nada menos do que daqui do Rio de Janeiro, em frente ao Museu do Amanhã, essa pérola linda que está logo aqui ao lado. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre essas duas figuras emblemáticas, o Oni e o Alafim, que tanto tem confundido a cabeça de nós, pessoas pretas, na diáspora. Vamos aprender quem era o líder supremo dentro das culturas iorubanas. Fique aí, não sai daí! Antes de falarmos sobre os líderes iorubanos, precisamos entender primeiramente como funciona esta organização, né? Como funcionava no passado e como funciona agora. Então, como todos nós sabemos, a cidade de Leifé é considerada uma cidade sagrada, uma cidade santa, justamente por ser ali o berço da humanidade, o lugar onde Oduduwa criou a humanidade, né? Como a gente bem sabe lá, segundo a mitologia iorubana, Oduduwa e Obatalá se juntaram para criar toda a humanidade. Então, com a criação da humanidade, a gente não tinha um reino iorubano tão extenso como essa ideia que a gente tem hoje. Então, a organização pautava num único chefe majoritário, que era o Alafim. O Alafim que existia naquele momento. Então, com a morte de Oduduwa, o seu filho Okambi se tornou Alafim. E aí a gente precisa entender como funciona este processo de sucessão de um Alafim para o outro. É muito importante a gente ter em mente que para se tornar um Alafim, o Alafim é um processo de feitura para se tornar um grande líder, um Alafim, um chefe supremo. Tem que passar por alguns rituais e cumprir alguns requisitos. E o requisito principal tem que ser o filho do Alafim anterior no período de sua regência. O que é que eu quero dizer com isso? Se o meu pai é um Alafim e eu fui o último filho a nascer quando ele ascendeu ao trono, eu sou a pessoa que vai se tornar o Alafim com a morte de meu pai. A sucessão ao trono está relacionada com o período de sucessão e não exatamente com quem nasceu primeiro, com o primogênito. E na maioria dos casos, de acordo com a historiografia, só tem Alafins homens, é o que a gente vê ao longo dos períodos. Então, Okambi foi o Alafim após a morte de Oduduwa. Okambi teve 7 filhos. E aí, dentre estes 7 filhos, 2 eram mulheres e 5 homens. O primeiro filho de Okambi a nascer foi uma mulher e ela se casou com o Olorixá, ou Onirixá, que é justamente um cargo que existia naquele período dentro da administração do Alafim, que era o responsável por cultuar os orixás. Era a pessoa que tomava conta dos orixás, que fazia as oferendas e logo uma figura importantíssima. Então, a primeira filha de Okambi se casa com o Olorixá. Então, a partir desta união, começa o crescimento do grupo iorubano. O filho desta primeira filha de Okambi com o Olorixá, ele vai se tornar o Olowu, que é justamente o chefe da comunidade Owu, que é uma comunidade iorubana. A gente sempre precisa ter em mente que a Yorubalândia, todo este grupo que a gente chama de Yorubá, tinham diversos subgrupos dentro desta organização. E o primeiro deles é o Olowu, o povo de Owu, que foi justamente esse primeiro neto de Okambi. O segundo filho de Okambi foi uma mulher também, e esta foi a mãe do Alaquetu.
que aí a gente percebe uma outra comunidade dentro da comunidade iorubana maior, que era a comunidade de Queto. O terceiro filho de Ocambi se tornou o Obá do reino do Benin, que aí a gente vê ao longo da história que o reino do Benin cresce de forma tão grande que chega um momento da história que ele começa a disputar com o reino iorubano. Mas a gente precisa também ter em mente que o Benin, ele é uma ramificação da comunidade iorubana. Então foi o terceiro filho de Ocambi que foi lá e fundou este reino, né? Criou este reino. O quarto filho de Ocambi foi Orangun e ele se tornou o rei de Ilá, da cidade de Ilá. O quinto filho de Ocambi foi Onixabé. Ele se tornou o soberano da cidade de Xabé. O sexto filho de Ocambi foi o Olupopó, que é justamente o soberano, o senhor dos Popó, que era uma outra comunidade também dentro da comunidade iorubana. E por fim, o sétimo filho de Ocambi foi Oramiã. E aí a gente precisa lembrar que eu falei lá anteriormente. Oramiã, ele se torna o Alafim porque o momento do seu nascimento foi justamente no período da regência de Ocambi. Coisa que quando os outros 6 nasceram, o Ocambi ainda não era o Alafim. Então quando ele se torna o Alafim, e aí ele vai ter Oramiã, que é o filho que nasce após esse período. Então, é o filho legítimo para ocupar o cargo de Alafim. Oramiã se torna um dos Alafins mais importantes da história iorubana e tem a ver com essa problemática que a gente está aqui aprendendo hoje. Oramiã foi um Alafim que ele era um Odé, um caçador, ele era um Ologum, um homem de guerras, de batalha. Então, o que acontece, o que aconteceu naquele período? E aí a gente vai chegar à nossa centralidade. Oramiã, como Alafim, comandava na cidade de Leifé. Só que aí chegou um momento em que ele decidiu partir para a guerra para anexar outros espaços. Então, o que acontece? No momento da sua partida, ele sai e deixa o Olorixá ou o Onirixá tomando conta da cidade, justamente por uma questão política e religiosa. Lembra que eu falei lá atrás que esta figura, o Olorixá, ele é o responsável pelo culto aos deuses? Então naquele momento era muito importante ter os deuses a favor de Oramiã para ir para a luta, para a guerra e lutar a favor do povo iorubano e conseguir a vitória. Então ele não podia sair e deixar aquele posto lá sozinho. Dentro da cultura iorubana é muito comum que quando um líder ele sai para a guerra, toda a comunidade, a estrutura de poder, da organização da cidade sai com ele, os militares, todos vão para a guerra com ele. Então a cidade fica meio que desprotegida. E naquele momento isso não podia acontecer. Ele tinha que deixar alguém no poder e ele deixou a figura do Olorixá, o Onirixá, que é essa pessoa responsável pelo culto aos orixás, justamente pensando na proteção e na ideia de conseguir êxito na guerra. Oramiã vai para a guerra, consegue vencer, consegue a anexação de outras áreas geográficas e ele cria a famosa cidade de Oió, que a gente tanto conhece, né? O Reino de Oió. Então, com a fundação do Reino de Oió, ele não retorna mais a Ileifé. Então, o que acontece? O Onirixá, ele se torna a figura mais importante da administração daquela cidade. É como se criassem duas figuras importantes, né? O Onirixá de Leifé, que é a abreviação da palavra Oni, que a gente está falando, né? Que a gente viu na abertura deste vídeo. E a permanência dele em Oió, e ele com o título de Alafim, ficou meio que todos os Alafins saem de Oió, quando na verdade não é. Isto acontece por conta deste processo histórico que a gente acabou de aprender. Consequentemente, com a morte daquele Onirixá em Leifé, o seu filho passa a ocupar o cargo dele e aí vira algo progressivo, sucessivo. Então criou-se esse título de
Onirixá ou Oni de Ilé-Ifé. E, da mesma forma, na cidade de Ọ̀yọ́, o Alafim, quando morre, o seu filho vai e ocupa a posição e continua com o título de Alafim. Eu preciso frisar para vocês uma coisa muito importante, que com este movimento de Oramiyan para fundar a cidade de Ọ̀yọ́, ele vai fundar também uma outra administração, e é essa administração que vai servir de parâmetro para todas as outras administrações dentro da Yorubalândia. Ele vai criar um negócio chamado o Ọ̀yọ́mèsì, que são os 7 cargos mais importantes da cidade de Ọ̀yọ́. Eu vou apresentar para vocês estes cargos, para vocês saberem os nomes, mas em outra videoaula eu vou falar sobre cada um separadamente, porque é muito extenso e esse vídeo vai acabar ficando enorme. O primeiro dos Ọ̀yọ́mèsì é o Ọ̀ṣọ́run ou Bashorun. O segundo é o Abakin. O terceiro é o Ṣàngó. O quarto é o Alapini. O quinto é o Laguna. O sexto é o Akiniku. E o sétimo é o Ashipá. Eu preciso dizer para vocês também que todos estes que a gente acabou de falar, eles são responsáveis também pelo processo de feitura do Alafim. Porque da mesma forma como a gente tem aqui nos terreiros de candomblé a feitura de um iaô, aquele processo de transição, isso é uma herança das culturas iorubanas, e a gente tem também esse processo de feitura lá atrás com o Alafim e com diversos outros segmentos sociais. Então, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, eu vou trazer 3 curiosidades a respeito do Alafim que a gente precisa saber, que é interessante sabermos. O Alafim, ele sempre faz referência, mostra o seu respeito ao Oni de Ilé-Ifé, porque como a gente viu, aquela cadeira representa Odudua, representa Ocambi, então é um sinal de respeito ao seu ancestral masculino, né, que foi a figura do pai. Daí ele prestar reverências ao Oni de Ilé-Ifé. O Alafim também presta reverências ao Obá do Reino do Benin, justamente porque é uma questão de respeito à senhoridade. Como a gente viu lá atrás, o Obá do Benin, ele foi o irmão mais velho do Alafim. Então, dessa forma, ele presta reverência também à ancestralidade do irmão. Essa questão de quem veio primeiro, respeito ao Ebome, que é o meu irmão, minha irmã mais velha. Esse processo de prestar reverência ao Oni, ao Obá, não significa que o Alafim seja menor, como a gente já viu no percurso da sua história. Ele é aquela pessoa que é a maior. Sua majestade, sua superioridade em relação aos outros administradores, aos outros reis, os senhores, é percebida neste ditado iorubá que diz o seguinte: Alafim Lonile. O Alafim é o senhor de todas as terras, fazendo uma alusão aí a todo o território da Yorubalândia. Então, existe um processo, existe um ritual no processo de feitura do Alafim que se chama a entrega da espada da justiça. Sem a entrega dessa espada, ele não pode decretar a morte de ninguém, ele não pode fazer a justiça. E esta espada é chamada de Idá Oramiyan, uma referência a Oramiyan. E este ritual acontece na cidade de Ilé-Ifé, não acontece em Ọ̀yọ́, como a gente viu que foi a instalação do Alafim, que tornou-se a instalação do Alafim. Então, como a gente viu, a cidade de Ilé-Ifé é uma cidade mais voltada para a questão ritualística, para a questão histórica, representativa de Odudua, Ocambi, esse processo de formação, enquanto que Ọ̀yọ́ se torna o centro político da Yorubalândia. E aí tem uma outra formação, outros processos administrativos que vão inclusive influenciar e formar a administração nas outras pequenas comunidades iorubanas. Por hoje é só, finalizamos aqui. Mas antes de você ir embora, eu preciso que você compartilhe este conteúdo com toda a sua família preta, leve para o seu terreiro, leve para o seu axé, para a sua sala de aula
e vamos compartilhar nossa cultura preta pelo Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal e dar o joinha. Ó, dá boa!